Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Bhasmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Shanti Om Ishwara Shanti Shanti Shanti. Então nós vimos, dando continuação à nossa aula de sábado, essa é a segunda, é o segundo segmento. A melhor solução é a prevenção, né? Então, as vassanas que nós sabemos claramente que não são conducentes, né? A minha libertação, o meu conhecimento, a minha sabedoria, a minha felicidade, não são aquelas que me dão uma satisfação sensorial temporária, momentânea, mas são aquelas que muitas vezes necessitam que eu sacrifique essas satisfações sensoriais momentâneas, né? Então, o indivíduo precisa de muita clareza, muita compreensão, essa visão realmente, né, daquilo que é a discriminação entre as vassanas que me elevam e as vassanas que me destroem, né? Então, existem todas as formas de tapas, disciplinas. No Yoga Shastra, abstração dos sentidos é um conceito. No Vedanta, nós chamamos de disciplinas de controle ou de vigilância Dhamma. Então, nós temos as qualificações quadruplas no Vedanta. Quádruplas, obrigado. Que é o controle dos sentidos, controle dos órgãos da ação, controle mental, e observação estrita do seu Dharma, dos seus deveres, do seu Swadharma. E um estilo de vida no qual eu aumento as minhas sadhanas, aumento atividades de apoio ao meu crescimento espiritual, reduzindo, dentro do possível, todo aquele gasto de energia relativo ao mundo de Artha e Kama, que são o quê? Os ganhos, atividades que produzam benefícios materiais, mundanos, mais dinheiro, mais isso e aquilo, e as atividades que envolvem entretenimento e prazer, que invariavelmente produzem apego e dependência, vasanas, vícios, né, se não forem bem administrados, né? Então eu tenho que observar o Dharma, observar esses valores e eu tenho que me manter através de uma discriminação do meu estilo de vida envolvido com atividades espirituais o tanto quanto possível, reduzir as atividades sociais, sensoriais, materiais, né? Porque o meu objetivo é um desapego em relação à tirania dos órgãos de sentidos. Vairagyan significa o controle, maestria dos órgãos dos sentidos e os órgãos das ações. Vairagyan. O Vairagya significa também o controle da mente, né? Simplesmente não é controle, é uma administração, uma educação, né? Eu eduquei a minha mente de tal modo que ela compreende claramente o que me eleva e o que me destrói espiritualmente. Vairagya literalmente significa desapego, despaixão. Isso não significa aversão, tá? Ódio. Vairagya significa não apego. Se você odeia alguma coisa, você também está apegado àquela coisa. Você entende? Compreende esse sentido, né? Se eu odeio alguma coisa, aquela coisa está sempre na sua mente. Aversão. É uma aversão, então ela tem uma maestria sobre você. É aquela história de eu amo alguma coisa que eu estou sempre correndo, correndo, correndo para ver e manter. Odeio algumas coisas, tenho uma aversão tão grande que eu estou sempre alerta e correndo para afastar ou evitar, né? Eu não quero me
me encontrar na situação de escravo desse sistema, Vairagya significa maestria sobre tudo isso. Isso não significa que você tenha que se, como é que foi a palavra aqui? Obstinar? Obstinar? Obster? Não sei. Não se- Abster. Não significa que você tenha que abster de todos os prazeres do mundo, né? As coisas do mundo, desfrutar de prazeres sensoriais, desde que sejam moderados, legítimos, porque você é um vedantino. Qualquer prazer sensorial, né? Qualquer entretenimento, qualquer coisa que nos dê aquele prazer momentâneo, tem o poder de se desenvolver para se tornar uma vassana, e uma vassana tem o potencial de se tornar um vício, né? Então, não significa que não possamos mais desfrutar. Tem aqueles extremistas, né, que vão, se tornam sadhus ou vão para a floresta e eles declaram uma guerra contra os órgãos dos sentidos e qualquer experiência sensorial, né? E não significa necessariamente que a gente deva fazer isso, porque, né, afinal de contas, nós somos grihastas, nós somos pessoas do mundo e nós temos esse problema. Esse problema é inevitável você lidar com o mundo e lidar com os objetos que nos dão prazeres e desprazeres, né? Então, não existe nenhum problema de lidar com prazeres, objetos de prazeres sensoriais, mas com muito cuidado para que eles não se tornem os mestres de nós e nós os escravos dos mesmos, né? Então, essa maestria é uma virtude importantíssima. A próxima virtude é a ausência do egoísmo. O ahankara significa o ego, literalmente, né? É uma imagem, um autoconceito que nós temos de nós mesmos, né? É uma reflexão que nós temos, né? De ser eu sou aquele que pensa, faz, experimenta e conhece. Esse sentimento de que eu sou aquele que pensa, que faz, que experimenta e que conhece é o que nós chamamos de ego, tá? É um conceito, uma imagem que nós temos de nós mesmos. Então, o anahankara, que é o oposto do ahankara, significa que você transcendeu este problema e a fragrância daquele que transcendeu esta identificação com o ego, aquele que se apropria indevidamente dos pensamentos, das palavras, das ações e dos resultados, né? E que se acha lá em cima, lá embaixo, né? Está sempre tendo esses conceitos polares, né? O oposto de tudo isso é uma personalidade equilibrada que naturalmente, genuinamente, ela apresenta como fragrância uma humildade genuína, uma simplicidade e humildade genuína. Essa humildade aqui é apresentada como anahankara, que é o oposto de ahankara, né? Que é ser livre desta arrogância, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? Que existe em torno do ahankara, né? Então, a questão, Swami diz, amanitva. Então, essa liberdade do ego, anahankara, também significa a liberdade do ego, que nada mais é, ela se expressa, né, em modos diferentes. Ela se expressa, essa simplicidade, essa humildade, se expressa como uma não presunção, né? Não é uma pessoa presunçosa, né? Então, ela não é presunçosa através né, das suas pensamentos, porque tem a presunção, tem o ego que se sente, mas é aquele ego enrustido. Ele não deixa sair a presunção dele, permanece aqui, né, julgando os outros, "Ah, nossa, como é que eu sou superior a toda essa galera, etc, etc. Então, essa é o ahankara, essa presunção, esse orgulho, essa arrogância a nível mental. E ela também se manifesta verbalmente através de palavras que a pessoa possa usar, que claramente coloca os outros abaixo de si, né? Esses gurus para imprensa, eles sabem fazer isso.
eles usam palavras para se colocarem, a um nível, num patamar muito superior, né? E essa presunção, essa arrogância, essa vaidade, ela se expressa também, em muitos casos, exteriormente, né? Através dos vestimentos, né? Das joias, do ouro, né? E tudo isso, né? Então, essa presunção nós vimos nas últimas aulas. Embora no contexto normal a manitva e a ahankara signifiquem a mesma coisa, né? Que é a ausência, a não presunção, a ausência do egoísmo, a ausência da arrogância, né? Que em outras palavras significa humildade genuína. O Swami diz, embora a ausência do ego e a ausência de arrogância significa a mesma coisa, aqui nós queremos fazer uma diferença muito sutil. A Manitva significa liberdade da presunção do nível do pensamento. Então, estava antecipando o que ele ia dizer, porque eu ouvi esse texto hoje de manhã. Então, a Manitva significa a liberdade de uma presunção a nível mental, aquela coisa, né? Só eu mesmo sei o quanto eu sou superior. Eu posso não expressar isso, né, em palavras ou em ações, mas dentro de mim eu retenho esse sentimento, esta presunção, esta arrogância, né? Então, a liberdade da presunção a nível mental é a manitva, enquanto que a anahankara significa liberdade a nível verbal. O indivíduo ele é livre desta vaidade, desta vaição, desse sentimento de superioridade. Ele é genuinamente, ele é genuinamente humble, que significa humilde, né? Ele é genuinamente, naturalmente, sem ter que se controlar para não deixar vazar. Ele é assim. E ele é assim porque ele compreendeu que neste plano, aqui neste plano físico e material, toda a glória vem do Senhor. E Shwara, como nós vimos de novo e de novo, nos últimos capítulos da parte central da beleza do Gita, né? Então, nós temos esse problema de presunção e arrogância a nível mental, e a nível verbal e até mesmo a nível físico, como eu antecipei, né? Então, a nível verbal, como é que funciona isso? É muito simples, tá? Eu costumo brincar dizendo que, no meu ver, a minha opinião, a comunicação é uma das coisas mais incrivelmente bonitas, né? Relevantes na experiência humana. Nós somos os únicos seres que conhecemos que se comunicam através de palavras, né? Isso talvez tenha dado uma vantagem enorme para os animais humanos, né, de dominarem o reino animal como um todo, né, capacidade de usar as palavras. Só que as palavras devem ser usadas para trocas, comunicações informativas, trocas, né, trocas de insights e isso e aquilo. Mas a maioria das pessoas, elas falam não com o propósito de realmente necessário de comunicar alguma coisa que precisa ser comunicado, né? As pessoas falam porque o Ahamkara adora falar eu isso, eu aquilo, a minha história, eu. Então, esta é a presunção, a arrogância, a vaidade do ego humano a nível verbal. Está falando dele o tempo todo, né? Eu sou uma pessoa meio antipática para em relação à maioria das pessoas, porque na primeira oportunidade, eu digo para elas que eu não gosto de ouvir história das pessoas. As histórias, quando eu quero procurar uma história, eu vou numa dessas plataformas, tem tantas nos dias de hoje, procuro um filmezinho, que é difícil achar um filme bom. Filme nada mais é do que um enredo, uma história, né, os atores. Então, tem histórias que são, né, bacanas, são bom. Então, até, às vezes, histórias informativas, né, boas, né? Então, se eu quiser uma história, eu vou procurar uma história profissional, produzida, né?
devidamente, né? Que não seja simplesmente uma história de um ego que fica sempre contando as mesmas histórias de si para provar aos outros, né? Verbalmente, o quanto ele se acha, né? Ele se acha a pessoa mais incrível, mais avançada, mais virtuosa, mais rica, né? Mais poderosa, né? Meu. Eu não sei, eu tenho uma alergia a esse tipo de associação e contato. Então, a liberdade dessa presunção a nível verbal é importantíssimo também. É, todos nós, né, como exercício prático, mas exercício prático ele precisa sempre, qualquer sadhana, qualquer esforço prático, ele precisa estar fundamentado numa compreensão, né, do porquê, né? Uma das melhores sadhanas para algumas pessoas, alguns de nós, é desenvolver a prática de ouvir muito mais e falar muito menos, né? Ouvir mais e falar menos. Porque quando a gente fala, a gente está falando, a gente está reforçando meu, o tempo todo. Eu, Avan, mim, eu, Maia, meu, o tempo todo é o eu, arrancar. Pessoa presunçosa adora falar de si, todas as suas opiniões, os seus conceitos, as suas ideias. Tudo isso é o arrancar. Se autopublici, fazendo publicidade de si o tempo todo. Autopubliciza. Sim, se autopublicizando. Obrigado, Marcelo. É um que está sempre soprando sua própria trombeta. Olha eu aqui, este é o arrancar maior do mundo. Venham me ouvir a minha história, né? Eu não consigo não lembrar desses prem-prems da vida quando vejo essas passagens dos nossos escrituras. Então, a liberdade de presunção, de orgulho, de vaidade, né? De arrogância, nesses três níveis, verbal, físico e mental, não é fácil de ser obtida. A pessoa que desenvolve fisicamente também, ela tem uma imagem, né? Ela se exibe toda de branca, né? Com as coisas perfeitas e assim, e com uma galera atrás delas e pá, né? Então, tudo isso é parte desta presunção, desta arrogância expressa a nível corporal, a exibição, os vestimentos, né? Por isso que na nossa Sampradaya, os swamis são convidados a cortar o cabelo ou deixar ele crescer indefinidamente. A barba não, a barba tem que deixar ela crescer indefinidamente. E só pode usar uma roupinha. Tem dois sets. Quando está muito suja, lava a outra, né? Não pode possuir nada. Em alguns casos extremos, não pode nem ficar muito tempo no mesmo ashram para evitar o apego àquele ambiente ao seu redor. Então, essa é a virtude mais potente, né, que nos permite ver a limitação, o defeito inerente a esse nascimento, que envolve o apego, a dependência, a morte, a velhice, a doença. Tudo isso devido a essa orientação, eu sou corpo-mente, aham, corpo-mente, asmi. A gente considera essa é a minha vida, este é o meu corpo, essas são as minhas ações,
e essas são as minhas conquistas, e eu sou o cara. Saiba que a sua existência física, a sua existência mental são aspectos aparentes, limitados, externos, né? Da sua natureza inferior, digamos assim, né? Aqui, principalmente se referindo a esse problema da expressão da arrogância a nível físico, né? Saiba que o corpo físico é aquilo que existe de mais inferior a respeito de si. Ainda por cima, ainda assim, importantíssimo, porque sem este instrumento físico, nós não podemos interagir com esta ordem aparente para que possamos crescer, desenvolver e nos libertarmos, passarmos neste teste, digamos assim, e sermos livres desta identificação equivocada com o corpo físico, que é a nossa natureza mais inferior, de modo que nós possamos ser livres destes equívocos de identificação e possamos viver segundo a nossa natureza internamente livre, independente, como consciência, existência, única realidade. Aquilo que você é diferente do corpo, diferente da mente. Essa orientação mental, física, corporal, obstruirá o seu crescimento superior e a conquista da sua natureza superior ou a sua busca superior. Ela levará muitos problemas e muitas dores, né, e muitas problemáticas no samsara. E quais são as problemáticas? Esse verso já orientou, já colocou tudo isso, né? Os defeitos, né? Tudo começa a decair, né? Os cabelos vão caindo também, né? As rugas vão aumentando, o nível de energia vai caindo, né? A beleza da juventude vai se transformando na feiura da velhice. Os dentes também vão dando problemas. Eu brinco com minha dentista aqui toda vez que eu vou fazer a limpeza, ver a situação. Eu falei assim: tá tudo em cima, tá tudo bem, tá tudo em saúde. Aí ela fala: tá tudo bem. Eu falo: ó, você me prometeu quando eu vim aqui a primeira vez que eu ia quando eu morrer, eu vou morrer com todos esses dentes. Eu não quero morrer com dentadura, não. Isso é responsabilidade sua, eu digo para ela, tá? Não deixa comigo, você vai morrer com todos os seus dentes. As cápsulas, né? Porque os dentes foram precisando de cápsulas ao longo dos anos, né? Então, essa obsessão com o corpo é um problema, né? Os salões de beleza, né? Principalmente as mulheres, né? Desfrutam, eles simplesmente aproveitam, né? Para enriquecer. Esta orientação excessiva corporal é terrível. Tenha muito cuidado. Não interprete mal. Não significa dizer que você deve negligenciar o seu corpo físico. Vedanta jamais diz que você deve negligenciar o seu corpo físico, como fez Ramana Maharshi, ficando anos numa caverna ao ponto que os insetos foram comendo as suas pernas, as coxas, né? Depois que salvaram ele daquela situação, ele permaneceu sempre com cicatrizes muito profundas nas duas coxas. Ele em samadhi profunda, né? E os insetos e aqueles seres, né, foram comendo o físico dele. Você não precisa fazer isso, muito embora não exista problema, se for um movimento genuíno, como foi aquele de Ramana Maharshi. Esse corpo é simplesmente um instrumento, um meio. Esse corpo, ele é um corpo importante, mas não é um fim, é somente um meio, um instrumento necessário para você interagir com o mundo, obter experiências e extrair sabedoria dessas experiências, desde que você tenha o quê? A luz dos ensinamentos do Vedanta. Quando a gente extrai sabedoria das experiências, não sobre a ótica dos ensinamentos do Vedanta, essas sabedorias, elas são invariavelmente cheias de falácias, tá? Então, esse corpo físico é um meio, não é um fim. É um corpo físico, é uma bainha, é uma colcha, né?
como nós vimos, e como você vai desapegar desse corpo físico? O problema do apego do corpo físico, né, é um defeito inerente, né, é inevitável. Ele é praticamente natural à experiência humana. A gente, né, começa e depois você se vê no espelho, no início você vê aquela imagem no espelho objetivamente, aí todo mundo vai dizer, ah, é você, Marinês, olha ali, é a Mari, é a Mari, é a Mari. Aí quando você vê, você se identificou com a sua imagem física, né? Esse problema é natural, é humano, né? É um defeito muito grande. Portanto, esses ensinamentos precisam ser lembrados constantemente, sempre. E você vai lembrar dos defeitos inerentes a esta ignorância cósmica que causa tanta dor e sofrimento, o sofrimento do samsara. Vocês entendem por que que eu considero vocês heróis, né? Eu considero vocês exceções de tal modo que é quase impossível você encontrar pessoas que estejam interessadas de investigar a beleza e a veracidade desses ensinamentos que são tapas na cara da ignorância que nos governa e nos move, entendeu? Tem que ter muito coragem. Até toda vez que eu vejo a Márcia voltando assim, nossa, olha que guerreira linda, maravilhosa, ela não desiste, né? Então, eu fico emocionado de ver vocês voltando para esses ensinamentos que são tão radicais no que tange ao status quo, à ignorância sustentada pelo poder de Maya, né? Então, você vai ter que lidar com esse problema do apego e dependência do corpo através da lembrança constante desses ensinamentos. E esses ensinamentos, agora mais especificamente, são os ensinamentos a efeito dos defeitos, das deficiências, dos problemas, né, envolvidos com esta identificação equivocada com ahankara, né? O sentimento de que eu sou o corpo, eu sou a mente, eu sou o originador dos meus pensamentos, das minhas palavras e as ações, né? E eu quero ser aquele super jiva capaz de experimentar somente o prazer na vida. Essa orientação ignorante é o problema do samsara. E quais são os defeitos? O verso nos aponta dizendo: o defeito é o que? O nascimento de dor, uma vida muito difícil na infância e na adolescência, quase que invariavelmente. Embora a infância. Eu estive recentemente a visita do Felipe e, e a esposa dele, muito bacana, e os dois e as duas filhas. Mas que coisa linda ver aquelas duas crianças. É uma criança naquela idade de 4, 5, 6 anos, é uma beleza, principalmente se elas foram criadas num ambiente mais sadio, né? Então, no início, né, as crianças, a gente vê a beleza porque o arrancara não está estabelecido ainda. O arrancara se estabelece um pouco mais tarde, tá? Então, no início a gente curte, né, a nossa infância, diz, o período mais belo foi a infância. Por quê? Porque o arrancara não está presente. Mas depois vem o arrancara, vem a adolescência, vem o problema de autoimagem, aí você vem, o bullying vem nas escolas, aqui e ali, aí você vai desenvolvendo um pouco mais de vassanas, o arrancara vai sofrendo, né? Porque no início, na infância, ele acredita ser o centro do seu universo, porque os pais estão ali para servi-los, né? E fazer suas vontades, né? Mas aqueles pais mais sábios não fazem todas as vontades, vão apresentando limites, né? Mas, invariavelmente, o adolescente vai entrando num choque de realidade e depois começa a ver a limitação do tempo que vai produzindo a velhice. Aí a doença, com a doença vem as dores, que requer uma maturidade espiritual enorme, né? E vem o sofrimento psicológico, que é a problemática mais difícil para o ser humano, né? Problemática psicológica é a doença do samsara, que é um subproduto desta identificação equivocada
com tudo aquilo que é limitado e defeituoso, e a crença de que o mundo é real e que os meus objetos de experiência vão resolver o problema do sofrimento espiritual. Não, vão causar sempre mais sofrimento espiritual, porque correr atrás da solução no mundo dos objetos que não contém a felicidade só irá produzir mais sofrimento. Então, esses problemas quíntuplos, agora não são nem quádruplos, é quíntuplos. O nascimento, você pensa que o problema acabou? Não. No nascimento, o corpo ficou 9, 10 meses dentro do útero, né? Sozinho, de boa lá, mas a mãe em contato com o mundo lá, passando diversas impressões, né? O bebê também não estava muito feliz, né? Porque a mãe estava tendo muito parábolas difíceis, né? Isso e aquilo. Mas dentro do útero parecia ser um espaço seguro, mas não tinha nenhuma liberdade, não tinha nenhuma independência, dependia o que a mãe, né, da mãe. Se a mente sente isso, o bebezinho sente, né? Se a mãe também está feliz, o bebezinho vai ficar feliz. Então, nenhuma liberdade, nenhuma emancipação. E aí, para sair daquele útero, tem que passar por um túnel muito estreito, que requer muita dor e muita luta também. Aí, quando tudo aquilo passou, você fala, agora sim, agora eu estou livre, né? Quais são os problemas subsequentes, né? Aqueles que nós já citamos, entre eles, né? O arrancara, que se manifesta, as vasanas não conformadas, não atendidas, que vão criar perturbação mental, né? E depois de tudo isso, começa a chegar a queda do cabelo, a velhice. A minha força de vontade é o que pode me impulsionar fora deste sistema samsara que literalmente nos consome. Consome? Consome. Minha força de vontade será forte quase que invariavelmente no início, na fase inicial da minha vida, mas à medida que eu envelheço, o que que acontece? O homem está querendo dizer assim, eu tenho força de vontade, eu tenho energia mental e física, mas quando eu começo a envelhecer, eu estava conversando com um amigo meu de muitos anos, aquele meu amigo Stan, que passou 10 anos associado e trabalhando para James Schwartz, e ele tem uns 10 anos a mais do que eu, ele ficou meio sumido. E agora falando com ele, o problema dele é aquilo, ele fugiu da Inglaterra, porque a Inglaterra se tornou alguma coisa que eu nem vou explicar para você o que a tirania e a ditadura que tornou, né, arbitrária, tirana mesmo, a pobreza generalizada na Inglaterra, as ruas cheias de buracos, são coisas que você não acredita, porque a mídia não fala de nada disso. Ele fugiu de lá, foi para a Polônia, comprou uma casa bacana, com muito terreno, isso 5 anos atrás, mas ele já estava com a idade avançada. Aí a saúde dele começou a fazer assim, a da esposa dele também, e agora é um vai e vem para o hospital o tempo todo, Marcelo. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. E aí não tem mais energia para cortar a grama, cuidar das flores, cuidar da casa, entendeu? Porque, como nós sabemos, a gente quer obter, haver e depois tem que manter, mas o corpo já não se mantém, você já não consegue ter energia para manter as coisas. Por isso que eu tenho pensado ultimamente, de repente eu tenho que vender esse sonho de uma chácara, né, autossustentável com alguns vedantinos. Vendo tudo isso, eu vou arrumar um apartamentinho pequeno que seja mais fácil para mim administrar. Minha força de vontade será forte e funcionará antes que chegue a velhice, a dor. Eu me sinto fraco, desamparado, além de outros problemas. A velhice não é para amadores, né? Eu costumo dizer, né? Minha mãe costumava dizer a velhice é uma merda, né? Eu costumo dizer a velhice requer uma maturidade muito rara, né? Muito rara. Aceitar as limitações, as dores que são inerentes e a solidão. Você vai ficando velho, você, principalmente no mundo que a velocidade de mudança é
velocidade da luz, tecnologias modernas, essa garotada nos dias de hoje, a gente nem consegue mais compreender os processos mentais, cognitivos deles. Eles estão lá na era digital, eles já compreendem todas as tecnologias. 16 anos, cara, já são multimilionários, entendeu? E a gente não sabe nem como acessar aquele campo de conhecimento. Então, imagine o quanto defasados nós nos tornamos, né? Então, no final das contas, nós precisamos ter a capacidade de curtir a solidão. Ah, ninguém vem me visitar, meus netos, meus filhos, meus sobrinhos, né? E quando eles vêm, eles ficam pouco tempo. É lógico, você começa a contar aquelas histórias de 1960, 1950, que você já contou diversas vezes, né? Então, são as problemáticas de tudo isso. Tudo isso é para nos ajudar a compreender a limitação e o defeito e a problemática inerente à identificação firme e sólida, que é natural para os humanos, com o corpo, mente e sentidos. Essa ignorância cósmica é chamada de avidya. Maya é supostamente o responsável por impor essa ignorância, né? A crença que a dualidade é realidade, que esta ordem física material é a única realidade e que eu preciso de obter o que eu quero para ser feliz, né? Esse materialismo, né, que contradiz a espiritualidade que está morrendo, está desaparecendo, tá? Isso eu vejo nos textos, nos áudios de Swamiji, que são áudios, quase toda a biblioteca de áudios é tudo de 20, 25 anos atrás. Ele já dizia isso, que até mesmo na Índia ninguém quer saber de nada disso mais. Virou até a Índia, a capital espiritual do mundo, se tornou, né, fundamentalmente materialista, para dar uma ideia do que é o Kali Yuga realmente. E depois, como se não bastasse toda essa problemática, né, da vida fundada nesta identificação com a matéria e com a energia, ao invés de identificação com este princípio, Chaitanya, consciência, a luz que ilumina e revela este mundo no qual nós vivemos, nos encontramos, né? Como se não bastasse tudo isso, nós temos o problema de uma associação constante por 20, 50, 60, 70, 100, 120 anos com aquele corpo físico que se torna uma coisa mais familiar a nós e, inevitavelmente, o apego se tornou extremamente consolidado, né? Eu sou esse corpo velho, cheio de ruga, cheio de dores. Ele está todo ruim, mas é meu e eu não quero abrir mão. Deixar tudo isso para trás nos dá uma sensação de abandono, de separação, que causa muitas dores, né? Esses são os problemas da vida, são os dukkans dolorosos, sofríveis. Todos esses dukkans são defeitos inerentes à vida física. Se você mantiver essa perspectiva de sabedoria, de compreensão, de que realmente este mundo físico não entrega aquilo que o marketing por aí propaga, né? Advertise, que as pessoas são, né, condicionadas, programadas, né, as mentes lavadas não têm uma perspectiva que não seja aquela que seja a perspectiva do estabelecimento, do status quo, né, um carro novo, isso novo, aquilo e aquilo, pá, né? Então você fica preso nesta vida muito dolorosa e sofrida devido a essa identificação equivocada com o corpo, portanto, a percepção deste defeito inerente a esta identificação equivocada, ela precisa estar presente sempre. A gente precisa desenvolver esse dasha, senão a gente cai na cilada subconsciente de que, mas aqui e ali existem exceções. Se eu encontrar isso, de repente, né, essa vai ser uma associação válida, uma associação que vai produzir a felicidade que eu estou buscando. Então, só existe uma associação
que realmente pode resolver esse problema do samsara é a associação com o pacote fechado, escritura guru, revelada por Ishvara para os seres humanos, que nos conduzem ao Atmayana, conhecimento do ser, no verso 10 deste capítulo. Desapego, não identificação com filho, esposa, lar, etc., sempre equânime em situações agradáveis e desagradáveis, desejáveis e indesejáveis. Desapego, não identificação com o quê? Com o filho, com a esposa, com as minhas coisas, né? As pessoas com quem eu vivo sempre, né? Capacidade de manter esta equanimidade a respeito dos parábadas, sejam eles favoráveis e desfavoráveis, desejáveis ou indesejáveis, agradáveis ou desagradáveis, a compreensão de que tudo é desenhado segundo esta ordem inteligente precisa ser mantida em nossa visão sempre. Isso é que significa a internalização dos conhecimentos, de modo que eles estão sempre presentes para neutralizar o sofrimento que inicia com o esquecimento de toda essa lógica bem embasada. O intelecto humano precisa estar convencido que distingue o Vedanta de todas essas outras escrituras religiosas e que aqui a lógica ela joga, né, o papel mais fundamental, convencer o intelecto da raiz da problemática humana, entendeu? Aí você vai dizer isso para suas amigas, seus amigos, sim, e qual é a problemática humana? Você se identificou com aquilo que é um instrumento de experiência, você não é o corpo, você não é a mente, você é a consciência que ilumina e revela o seu corpo, os seus processos mentais e o mundo que você obtém através desse corpo-mente. Você vai dizer isso para as pessoas, você vai dizer isso para 1.000 pessoas, de repente, uma pessoa vai querer ter uma conversinha mais profunda a respeito disso. Qual é o equívoco fundamental que é a causa de toda a problemática do sofrimento psicológico humano? Portanto, o não apego, a não identificação e apego com os entes familiares mais familiarizados, com a sua casa, com seu carro, isso irá nos permitir uma experiência, né, de aceitação positiva de qualquer que seja a situação de vida, seja ela favorável ou desfavorável às minhas vássanas. Todos nós temos vássanas. As situações chegam, elas são favoráveis às minhas vássanas, são em harmonia com o que eu quero e o que eu não quero, ou elas não são. Então, a gente tem que compreender esse sistema de modo tão claro que a gente não sofra quando as situações sejam não favoráveis ou não em conformidade com as minhas vássanas. As vássanas, elas vão passando por um processo de desnutrição, elas vão definhando na medida que você não as nutre, entendeu? Você simplesmente olha para elas chorando, esperneando, e você diz assim, olha, você está fadada a sair daqui porque eu nutri você, mantive você, alimentei você, mas agora eu não vou mais alimentar você. O que agora eu sou guiado pela minha consciência, esse princípio testemunha, né? E observo tudo como um espectador que observa uma história projetada na tela do cinema, né? E vocês, Vassanas, vocês irão sim definhar. Este é um desapego que começa a nível mais denso, mais grosso, mas no final das contas tem que se tornar o asakti, o desapego mental, né? Que é o mais difícil. É o nome dado a uma pessoa que desenvolveu este desapego a nível mental, né? O filho está ali, você não pode jogar fora o filho, não pode se livrar dos filhos. O esposo está ali, a casa está ali, a vovó está ali, né? E ainda assim,
você não permite que essas associações desenvolvam um apego excessivo que irá invariavelmente, né, perturbar o nosso intelecto, comprometendo a nossa capacidade de discriminação. Este indivíduo, com este tipo de sabedoria, é chamado aquele que obteve a despaixão, o desapego ou vairagya mental. As associações permanecem, mas esse apego excessivo àquelas coisas, elas não existem como antes. Isso é evitar a escravidão mental com relação a todos os objetos com os quais eu estou sempre em associação. E quando a gente tem esposo, esposa, né? Que a gente vive por 20, 30, 40, 50 anos, é natural desenvolver um certo, né, uma certa associação, um certo apego, mas ele precisa ser um apego facilmente administrável. O que é um apego administrável, né? Se meu marido foi embora, tudo bem, 40 anos, tudo bem, porque é tão familiarizado que, de repente, vai aparecer um vazio na minha vida, né? Afinal, 40, 50 anos. Minha tia, eu falei com ela esses dias, eu brinquei com ela, não gostou da brincadeira, porque uma outra parente minha perdeu o marido, que era o meu primo, né? E ela foi visitar essa minha tia de 84, 85 anos, que perdeu o marido dela 2, 3 anos, e ficou brava com Deus e disse que de repente ela não acreditava mais em Deus. Antes ela fazia teologia, fazia isso, fazia aquilo. Então, falando com ela, eu falei: Ah, a Rosane foi te visitar, como é que ela está? Ela já aceitou bem a morte do meu primo, que aconteceu um mês atrás, ela está de boa. Ah, sim, ela está muito bem, ela está forte, bababá, bababá. Aí ela disse: Não, ela não é que nem eu, que fiquei sofrendo 2 anos, né? Aí eu falei: Nossa, Dindinha, que ótimo, fico muito feliz. E já está fazendo umas paqueras? Já arrumou um namorado novo? Ela ficou tão brava comigo, Maria. Que isso? Que bobagem é essa? Né? Então, depois você se recupera rapidamente e diz assim: "Não, a vida continua, né? Nós somos caminhantes neste processo de elevação espiritual, de desenvolvimento espiritual. No caminho, nós nos associamos com pessoas, com coisas, e essas coisas, elas vêm e vão, né? Como nós sabemos, elas vêm e vão. Sejam elas objetos sencientes, como pessoas, ou objetos físicos inertes, né? Então, esse desapego de mental é o mais difícil, requer um controle, uma disciplina, uma vigilância sobre os outros instrumentos mais densos, como nós vimos, né? Controle dos instrumentos de recepção, de ação, órgãos dos sentidos, etc. Então, o anterior é o controle sensorial, agora nós estamos falando do controle mental, que é o controle mais difícil, é um tema maravilhoso, eu adoro. O controle, o desapego, a disciplina, a maestria sobre a mente, não é algo facilmente obtido, porque a mente é um instrumento extremamente sutil, tá? Então, você conseguir ter gestir ou governar a mente, tirando a mente de coisas que você considera não positivas para o seu crescimento, é algo muito difícil. Os jogos de sentidos é mais simples, nós compreendemos isso. São instrumentos mais grosseiros, é mais fácil controlar os órgãos dos sentidos, os órgãos das ações, mas controlar a mente, somente o intelecto pode fazer isso, e o intelecto precisa ser muito bem desenvolvido, refinado. E isso é um processo orgânico, tá? Então, a disciplina dos órgãos de sentido, as organizações vão crescendo, aí o nosso desapego vai aumentando, a nossa discriminação vai melhorando e o controle até mente daquelas vássanas que existem na mente causal, mas que se manifestam na mente mental, quando elas surgem, você olha para ela e fala: nem pensar,
nem pensar, olha, essa ideia aí, né? Estou fora, né? Então, requer um embasamento, né, na gestão, no, no saber, né, governar, ser o mestre dos órgãos dos sentidos da mente. Isso só é possível através do intelecto sutil, que depende do desenvolvimento de tudo isso que está abaixo dele. Tudo isso é retroalimentado, tudo isso é um processo orgânico. Vocês entendem? Ok? Então a gente continua amanhã, a partir daqui onde nós paramos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Ok? Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.